Olá, meu nome é Júlio Vaz e vamos fazer alguns comentários sobre o crime do artigo 157 do Código Penal, crime de roubo. A gente vai observar que o crime de roubo é construído inicialmente no nosso Código Penal de 1940, já sofreu algumas alterações. A gente vai observar as últimas alterações havidas nos seus parágrafos através da Lei 13.654, no ano de 2018. A gente vai buscar concentrar o nosso vídeo nas questões principalmente que envolvem a figura do roubo próprio e do roubo impróprio. Previsto o roubo próprio no caput e o roubo impróprio no parágrafo 1º, juntando a isto alguns comentários sobre a figura do crime de roubo. Não estaremos neste estudo verificando os parágrafos do artigo 157. O artigo 157 no caput tem a seguinte redação: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Acho que a gente poderia começar fazendo os nossos comentários por reconhecer aqui uma qualificação doutrinária para o crime de roubo, que é estabelecer o crime de roubo como um crime complexo. Na classificação do crime complexo, nós temos duas espécies. Nós temos o crime complexo em sentido estrito, ou chamado de stricto sensu. E nós temos o crime complexo em sentido amplo, chamado de lato sensu. Quando a gente olha para o crime complexo em sentido estrito, estamos olhando para um tipo penal que soma duas ou mais condutas já descritas em outras figuras penais. Vamos deixar o exemplo do roubo para depois. Vou imaginar primeiro o exemplo do crime do artigo 159, extorsão mediante sequestro. Vejam, até o nome nos traz aí as duas figuras. A gente vai pegar a extorsão que está prevista no artigo 158 do Código Penal, vamos somar as condutas descritas na figura do sequestro do artigo 148 do Código Penal e vamos formar um novo tipo, que é o artigo 159, extorsão mediante sequestro. O roubo é um crime complexo em sentido estrito. Ele é formado por duas ou mais figuras penais. Vamos observar que na figura do roubo nós temos as condutas descritas na prática do furto, previsto lá no artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E nós vamos somar as condutas da violência, como da lesão corporal, da violência, como da prática das vias de fato, artigo 129 do Código Penal, ou 21 da Lei de Contravenções Penais. Ou podemos ainda somar a ideia da ameaça prevista no artigo 147 do Código Penal. Teremos, então, a possibilidade de observar que o crime de roubo é um crime complexo em sentido estrito. O crime complexo existe ainda numa segunda espécie, chamado de crime complexo em sentido amplo ou lato sensu, quando
o crime é formado por uma conduta descrita em um tipo penal, somada a uma outra conduta que por si só não é criminosa. A doutrina nos apresenta, vários autores utilizam o artigo 213 do Código Penal, onde vamos observar as condutas previstas no artigo 146, constrangimento ilegal. Há um fato que por si só não é criminoso, que pode ser a conjunção carnal ou qualquer outro ato de satisfação do libido, qualquer outro ato libidinoso. Então, o estupro serve como um exemplo de crime complexo em sentido amplo. Bom, falando sobre o crime de roubo, a gente vai iniciar sempre olhando o objeto jurídico, o bem e interesse tutelado neste dispositivo. O crime complexo em sentido estrito sempre vai trazer para aquele que analisa a figura penal não um único bem jurídico, mas dois ou mais bens jurídicos. Então aqui a gente vai observar a figura da ideia do patrimônio, da posse. A gente vai verificar a liberdade individual, porque aqui falamos da grave ameaça. A gente vai verificar a integridade física, porque aqui falamos de atos de violência. E a lei, quando usa a palavra violência, está falando de violência física. Então, nosso objeto jurídico, ele também é complexo como crime, pois ele não possui apenas um bem jurídico sendo protegido, mas ele possui mais de um bem jurídico sendo tutelado, sendo protegido. Este crime tem como sujeito ativo a possibilidade de ser realizado por qualquer pessoa. O tipo penal não estabelece uma qualidade especial para o sujeito ativo. E vamos encontrar como sujeito passivo deste crime o proprietário, o possuidor, como podemos encontrar também o detentor. E vamos verificar que todo terceiro, mesmo não sendo o proprietário, o possuidor ou o detentor, que sofre com os meios utilizados, principalmente destacando aí a violência e a grave ameaça, ele também é um sujeito passivo da prática delitiva. Então, a gente tem o sujeito ativo, um crime comum, qualquer pessoa pode realizá-lo, e no sujeito passivo a gente vai observar que além daquele que sofre na perda patrimonial, na perda de seus bens, nós temos também aquele que possa vir a ser atingido na sua integridade física ou na sua liberdade individual. Vamos observar com os senhores que esta prática delitiva possui 3 meios estabelecidos no tipo penal. Nós falamos de violência, insisto, sempre que a lei fala na palavra violência, ela está falando na violência física. Grave ameaça, segundo meio, previsto aqui no tipo penal. E terceiro meio, outro meio que reduza a possibilidade, a capacidade de resistência. Ou seja, a violência e a grave ameaça já são meios que reduzem a capacidade de resistência. Mas a lei ainda admite qualquer outro meio que venha a reduzir esta capacidade. Quando a gente fala de violência, eu observo este primeiro meio está ligado à ideia da violência física.
Então a gente vai ver a lesão corporal, a gente vai ver as vias de fato, e a gente pode observar como consequência da violência até a morte. Mas a morte nos conduzirá ao parágrafo 3º, mais especificamente no parágrafo 3º, inciso, vou colocar aqui para fazer a leitura, inciso 2, que cuida do que chamamos de latrocínio. Então, a gente vai observar, diz o parágrafo 3º, se da violência resulta, inciso 2, morte, a pena de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Ora, quando falamos de grave ameaça, nós estamos falando daquilo que intimida, que causa temor, ou seja, o agente ativo está gerando no sujeito passivo o receio de ver perecer um bem de interesse seu e por isso ele vai permitir a prática da subtração. Outro meio, aí que a gente tem o 3º meio, é meio que reduza a capacidade de resistência. Qualquer outro meio. São citados a exemplo pela doutrina a hipótese da hipnose, o emprego de drogas, como hipóteses que reduzem a capacidade de resistência. Quando a gente fala de objeto material do crime de roubo, nós não estamos apenas falando da coisa alheia móvel, mas nós estamos também falando da pessoa, porque o objeto material, no conceito da teoria geral do crime, é a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta. E aqui temos a violência, temos a grave ameaça, ou temos aquele outro meio capaz de reduzir a resistência, que vão incidir sobre a pessoa. Então, nosso objeto material neste crime será tanto a pessoa como a coisa alheia móvel. Vamos observar que o elemento subjetivo, o ânimos, o desejo, a vontade do agente é o dolo. Mas, observada a ideia estabelecida pela escola tradicional, a gente vai perceber que este tipo penal traz um dolo específico. Por que específico? Porque estabelece que a subtração da coisa alheia móvel será para si ou para outrem. Ou seja, além da conduta subtrair, o tipo penal traz uma finalidade. O dolo específico é aquele em que a vontade do agente tem em si uma finalidade determinada, que vai além da conduta. Vamos verificar que a doutrina fala da existência do roubo próprio e do roubo impróprio. O roubo próprio está previsto no caput. O roubo impróprio está previsto no parágrafo 1º. Já podemos de pronto diferenciar as duas figuras pelos meios empregados. Então a gente vai observar que no roubo próprio nós temos 3 meios mencionados: violência, grave ameaça e a redução da capacidade de resistência. Enquanto na figura do parágrafo 1º nós temos apenas 2 meios: a violência e a ideia da grave ameaça. Se a gente colocar a subtração como um elemento central, a gente vai perceber que no roubo próprio, a violência, a grave ameaça ou este outro ato capaz de reduzir a impossibilidade de resistência por parte da vítima são realizados antes ou durante a subtração, porque eles têm por finalidade
que a subtração seja realizada. Diferente do roubo impróprio, onde, olhando a subtração, ela já foi realizada. E depois da subtração, o agente ativo empregará violência ou grave ameaça. É óbvio que a finalidade dele não será a subtração, porque esta ele já realizou. No roubo impróprio, o agente visa a detenção da coisa ou a sua impunidade. Ou seja, permanecer na posse do bem, permanecer com a coisa subtraída ou manter-se impune, evitar a sua punição. Vamos observar que na figura do chamado roubo próprio, a consumação ocorrerá quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder tranquilo, ainda que passageiro, do sujeito ativo do roubo. Vejam, eu não vou falar nem em violência, nem em grave ameaça, nem na redução à impossibilidade de resistência. Por quê? Porque estes atos foram praticados antes deste momento que marca a consumação, ou no máximo foram praticados concomitantemente à subtração. Quando falamos do roubo próprio, nós admitimos a prática da tentativa, pois empregada a violência, empregada a grave ameaça ou qualquer outro meio de redução à impossibilidade de resistência, nós vamos observar que o agente, por circunstâncias alheias à sua vontade, não conseguirá realizar a subtração. Então não chegaremos à consumação. Quando olhamos para o roubo impróprio, a gente tem que observar que no roubo impróprio, diferente do roubo próprio, a subtração se dá antes dos meios. Ou seja, a consumação do roubo impróprio ocorrerá quando a violência ou grave ameaça for empregada. Porque estas, como já dissemos, elas não têm por finalidade a subtração, que já se deu antes, mas tem por finalidade a detenção da coisa ou a impunidade do agente. Quando a gente fala em tentativa de roubo impróprio, a gente encontra na doutrina uma divergência. E nós vamos ter, então, duas correntes contrárias. A primeira, ela estabelece que é inadmissível a ocorrência de tentativa no roubo impróprio, entendendo que, se o agente usar dos meios violência ou grave ameaça após a subtração, a consumação ela se efetivará. Se ele realiza a subtração, mas não emprega após a subtração, depois da subtração, a violência ou grave ameaça, a gente vai ter a figura do furto consumado. Então a gente vai ter um furto, o crime do artigo 155, consumado. A gente observa que para a segunda corrente, a prática da tentativa no roubo impróprio é admissível. Por que que ela é admissível? Porque após subtrair, o agente apenas tentando utilizar a violência ou a grave ameaça, mas não efetivando a violência ou grave ameaça, nos permitiria falar em tentativa. A gente observa que tanto na doutrina como na jurisprudência, a primeira corrente ela é predominante. Então os senhores têm o roubo próprio e o roubo impróprio, figuras diferentes.
o roubo próprio previsto no caput, o roubo impróprio previsto no parágrafo 1º do artigo 157. Qualquer uma destas duas espécies de roubo adota a mesma ação penal. A ação penal para o crime de roubo, quer seja próprio ou quer seja impróprio, é a ação penal pública incondicionada. O Código Penal adota a regra do artigo 100, não estabelece nenhuma das exceções previstas no sistema, então nós temos a ação penal pública incondicionada, em que as autoridades públicas vão agir logo que tiverem conhecimento da prática delitiva. E a ação será proposta independente da vontade da vítima. Muito obrigado por sua atenção. Estas são as notas que a gente apresenta inicialmente sobre o crime de roubo.